Boa noite, doutor Guilherme. Boa noite, Marcos. Tudo bem? Tudo bem? Hoje a gente vai fazer um panorama mundial a priori, né, para depois o senhor trazer aí para a nossa realidade, como estamos e o que está para vir aí a partir de agora, né, não só na nossa região, como no Brasil inteiro. E concomitante, algumas orientações importantes aí para a comunidade. Logo em seguida a gente vai discutir um pouquinho aí sobre os acadêmicos, os estudantes, os estagiários, que também estão com muitas dúvidas do que eles podem e devem fazer, quais são as recomendações. E no terceiro momento a gente focar aí o profissional de saúde. Certinho? Joia. Maravilha. Beleza, vamos então. lá. Vamos já tocar de uma vez? Já estamos no horário ou vamos desconectar e conectar de novo? A gente pode seguir direto por mim. Não Então sei vamos como... seguir direto? Beleza, já são 20 horas no meu horário, horário de Brasília. Então, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Já percebi aqui, temos amigos aqui de várias profissionais, estudantes da área da saúde do Brasil inteiro, tá? E hoje aí uma grande honra em ter o nosso amigo, parceiro, Dr. Guilherme Cortes, né, que está aqui embaixo, dividindo a tela comigo, médico infectologista aí que a gente super respeita e admira, e que com muito carinho, com muito zelo aí, aceitou o nosso convite para estar contribuindo aí com a nossa comunidade acadêmica, a nossa comunidade profissional. Gostaria que você se apresentasse aí para o nosso público a princípio, doutor Guilherme, por gentileza. Meu nome é Guilherme Cortes, eu sou médico infectologista, sou doutor em saúde pública, né, pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, lá no Rio de Janeiro, na Fundação Oswaldo Cruz. Eu trabalho clínico como médico infectologista há muitos anos, há cerca de 20 anos, aqui na cidade de Juiz de Fora, né. Marcos, nós somos amigos de longa data e é de parabenizar tudo que ele tem feito, né, na pós-graduação, no ensino, enfim, realmente está fazendo uma revolução, muito estou aprendendo, né. Inclusive, essa live no Instagram aqui é uma novidade para mim, né. E a bem da verdade, a gente conseguir fazer isso, além de um aprendizado para mim, está me deixando muito feliz. A gente tentou fazer isso há semanas atrás e foi impedido pelo trânsito louco. A gente não conseguiu chegar conjuntamente. E hoje o trânsito estava bem menor. Bem menor por quê? Porque eu acho que as medidas de distanciamento social estão sendo realmente cada vez mais implementadas, né, na nossa cidade. Então, eu fiquei feliz por isso. Não só por conseguir entrar no Instagram para fazer essa live, mas também por ter pego menos trânsito hoje. Verdade. Hoje a gente percebeu, assim, desde as 7 da manhã, que eu precisei de sair também para trabalhar, e a gente já percebeu que a cidade já deu uma amenizada, mas ainda está muito aquém, né, doutor Guilherme, do que a gente precisa. A gente já precisa avançar mais. Eu acho que o avanço nos últimos dias foi muito grande, né? Então, desse conceito de distanciamento social, que eu acho que é o principal que a gente tem que realmente bater, que é a intervenção, que é a ação que a gente vai conseguir minimizar o impacto da epidemia. A gente não pretende evitar a epidemia com as ações de distanciamento social. Só que para a gente conseguir essas ações, né, a gente precisa de toda uma estrutura, né? A gente precisa que isso aconteça nas várias instâncias. Inclusive por isso que a gente está aqui, né, no Instagram e não na mesma sala, né? Justamente porque a gente acha importante cada vez mais incentivar isso. Tem tido muita discussão, Marcos, em relação a se já é o momento e se não é o momento. Existe uma subjetividade da escolha desse momento, Marcos. E que, teoricamente, a gente teria que ter um pouco de comprovação de transmissão comunitária. Apareceu aqui na minha tela, né, da Roberta falando sobre as questões de testagem, que é um problema a testagem. Então, como a gente sabe, a escassez de recursos gera, dentre outras coisas, não só falta de leito em CTI, mas também escassez de testagem. A gente vai ter pouca possibilidade de testagem. Sendo assim, a gente vai ter pouca possibilidade de comprovação, né, da transmissão local.
Isso, do ponto de vista de vigilância epidemiológica, é muito ruim, porque isso retarda as ações, né? A tomada de decisão que é respaldada nesse dado, né? Nessa evidência. Só que a gente está falando de uma doença que em 3 semanas, entendeu? Ela alcança pico, que foi o que a gente viu na Itália. Então a gente não tem muito esse tempo. Então eu entendo que realmente já é o momento de identificação dessas medidas. Aproveitando então, doutor Guilherme, acho que, né, pegando assim toda a experiência que a China adquiriu lá, né, que tudo começou lá, e agora a gente vê o epicentro na Europa, o que você, enquanto, né, infectologista, um grande estudioso, o que você consegue identificar de aprendizado que a gente pode absorver aqui para a gente, né? A gente já tem escutado aí o nosso ministro da Saúde com algumas assertivas, mas você que está na linha de frente, né, você acha que a gente, por um certo lado, a gente já tem muita experiência externa que a gente pode estar utilizando aqui no Brasil? Sem dúvida nenhuma. Então, não tem roda a ser inventada. Realmente não. Então, um estudo publicado, acho que foi na Lancet que foi publicado, né, sobre a questão de como o R0, como essa taxa de transmissão diminuiu com as medidas de isolamento. De isolamento, Isso, baixou de 2,5, 2 para 1. Né? Então, a chance de transmissão passou de uma pessoa em vez de 2, quase 3 pessoas com essas medidas de isolamento. Só que, diferentemente da China, a gente vive no Ocidente todo, não é isso? São países democráticos. Então, na verdade, esse isolamento social não pode ser impositivo, né, como foi na China. Então, por isso, a gente precisa da adesão das pessoas. Esse isolamento social, esse distanciamento social é voluntário, por definição. E, sendo assim, a gente precisa da adesão das pessoas. Mas, para as pessoas, além de querer, as pessoas têm que poder fazer esse isolamento. E por isso que a gente precisa da gestão apoiando isso, a gente precisa dos empregadores apoiando isso, para que as pessoas, uma estrutura, para que as pessoas de fato possam fazer o isolamento social. A gente tem visto assim bastante campanhas, bem interessantes, e eu até usei outro dia uma sugestão que eu achei muito legal da própria escola que os meus filhos estudam. Eles ensinaram as crianças já estão dando aula. Eles já sabem tudo do coronavírus, já conhecem as medidas. A minha filha estava me ensinando a lavar corretamente as mãos. Eles já realmente preocupados. Uhum. Eu, indivíduo adulto, não está se preocupando tanto quanto, doutor Guilherme. Qual que é a sua percepção, assim? O que você... Em relação ao geral, a gente observa que as crianças já estão sensibilizadas, já entenderam. E a gente percebe que o público em geral, tem muita gente que ainda não acredita. Inclusive no nosso meio profissional. Né? Alguns profissionais ainda não entenderam da gravidade do momento que a gente está vivendo. E qual que é a sua percepção disso? Eu acho que essa semana a ficha está começando a cair. Inevitavelmente, quando a gente começar, como já está tendo os primeiros casos internados, né, aumentou hoje o número de internações, enfim, esse caminhar vai naturalmente ver que a realidade vai se impor, Marcos. Então a gente pode dizer o que quiser, mas o tempo mostra o que as coisas vão acontecer. E o Brasil não é diferente da Itália, não é diferente da China. Tem pessoa, tem ar e o vírus já chegou. Então vai ser transmitido. Nos lugares, se a gente for observar o restante da Europa agora, se a gente for observar as ações nos Estados Unidos, essas ações estão sendo implementadas, né? Então, fechamentos de fronteira, Austrália, enfim, fez muita coisa. Então, assim, essas ações são necessárias para diminuir a probabilidade das pessoas se encontrarem, circularem, e com isso diminuir a transmissão. Pode perguntar. Realmente, eu acho que esse é um dos pontos mais fortes aí, que eu acho que, inclusive, você poderia contribuir com o pessoal, que teve muitas publicações rodando esses dias aí nas redes sociais, mas as pessoas ainda não entenderam o que é o achatamento dessa curva, qual que é a importância, as pessoas não estão entendendo muito bem,
E assim, muita gente vem perguntando, Marcos, todo mundo vai pegar? Uma grande quantidade mesmo de pessoas expressivamente vão estar com coronavírus, mas que não fiquem todos ao mesmo tempo, para que a gente não tenha aquele pico absurdo e vai estar causando o caos que não deve acontecer, que não deveria, que a gente tem que tentar se antever para o sistema de saúde. Então, você poderia assim, pontuar um pouquinho mais sobre esse achatamento? Tentando explicar, né, todo mundo deve ter recebido na mídia social um gráfico com duas curvas epidêmicas. Uma sem intervenção e a outra com intervenção. Essa com intervenção é mais chata, é mais baixinha do que a com pico. Qual que é o eixo de baixa? É o tempo. Qual que é esse eixo? Esse eixo é o número de casos. Então, a curva epidêmica, toda curva epidêmica tem essa curva de normalidade. E em doenças que a gente não tem absolutamente nenhuma intervenção de prevenção, para cair a curva epidêmica, para a doença deixar de circular, a gente tem que ter cerca de 60%, 70% das pessoas imunes. Nesse caso, a gente não tem vacina. Nesse caso, a gente não tem vacina para deixar as pessoas imunes. A única forma das pessoas ficarem imunes é tendo a própria doença, se infectando pelo novo coronavírus. Então, para essa curva cair, a gente espera que 60%, 70% da população se infecte em algum momento. Não quer dizer que seja 60%, 70% da população que vá adoecer, né, mas que vai se infectar com o vírus. Tem pessoas que ficam oligossintomáticas, de fato a maioria das pessoas tem doenças como resfriado ou gripe, mas desse percentual, né, 20% desenvolve doença mais grave, 5% doença muito grave, né, índices de letalidade que são esses que estão descritos, que acredito que todo mundo já viu. Achatar a curva quer dizer a gente abaixá-la. Abaixando é porque a gente diminuiu a frequência, a taxa a velocidade de transmissão do vírus. É como então, se assim, não vai todo mundo ao mesmo tempo, né? Não vai todo mundo ao mesmo tempo. Em vez de você ter uma curva, hipoteticamente, com 1000 pessoas numa semana, né, numa curva, a gente traz essa curva para baixo, a gente vai ter 100 pessoas durante, hipoteticamente, 10 semanas, e não 1000 pessoas numa única semana. Isso é o achatamento. Então, esse é o primeiro ganho, é só achatar a curva. Existe ainda a possibilidade de ganho de redução de número de casos. Porque se a gente fizer de forma muito efetiva, a gente ainda pode conquistar que os poucos clusters da epidemia fiquem contidos, né? E com isso a gente diminua a quantidade de pessoas infectadas. Entendi. E foi o que aconteceu, por exemplo, naquela cidade na China no início, né? Eu acho que ficou bem mais claro aí da forma que você colocou. Acho que aproveitando, Guilherme, tem umas perguntas aqui básicas que vêm nesse contexto geral, né, que a gente se propôs. Tempo de incubação. Tivemos muitos colegas perguntando aí. Existe definido, assim, comprovado já esse tempo de incubação? A gente está mais próximo de 7 dias em média, né? Então, por isso, a média mesmo. É a média, né? Então, tem pessoas com 2, 3 dias já desenvolvem doença, em média 7, mas tem pessoas mais tardiamente até 14 dias. Por isso que essas quarentenas mais conservadoras foram 14 dias, por isso que começou a mudar o protocolo só para 7 dias de quarentena, enfim, porque é o mais comum. Né? Então, logisticamente, do ponto de vista de saúde pública, né, as agências estão definindo que é mais prático ficar só 7 dias. A chance da pessoa ficar mais do que 7 dias é pequena, então libera logo, entendeu? Em relação às gestantes, né, também tiveram várias perguntas aqui. Pelo que eu pesquisei no Ministério da Saúde, né, hoje ainda de dia, a gente não tem uma comprovação específica ali, uma orientação específica, a não ser as orientações gerais. Né? Tem algum toque, alguma coisa que você gostaria de falar para esse público específico de gestantes? Na verdade, parece que tem evidência de parto mais prematuro, que a gente ainda não sabe se é causado pelo vírus ou indução de parto, né, da prematuridade. Né? A transmissão vertical ainda não está consolidada, né, então não parece, pode ser mais por contato mesmo da mãe após. Né?
E eu acho que são as medidas essencialmente de prevenção, como se fosse de influenza, no sentido da questão respiratória com contato com o bebê. Né? Aparentemente as doenças não são tão graves, né, em crianças, mas a gente ainda tem muito a descobrir disso. Né? Hoje, inclusive, saiu, né, uma reportagem falando que realmente a China não conseguiu quantificar todos os casos que tiveram. Isso procede? Isso procede. Na verdade, imagina, qualquer sistema de saúde, por mais preparado que seja, né, quando surge uma demanda dessa, tão súbita, e eles foram os primeiros, então foi mais súbita ainda para eles, muito difícil você se organizar. Tanto em relação à assistência, né, leito, quanto à vigilância epidemiológica e a realização de estudos e coleta de dados. Então, tudo realmente é muito difícil. Quanto mais preparado o sistema de saúde, mais fácil esse enfrentamento. Então, talvez esse seja também um dos pontos mais importantes para a gente conversar aqui. Várias coisas que a gente está discutindo da nossa dificuldade, seja em vigilância epidemiológica, seja na estrutura hospitalar, né, ou assistencial para a gente cuidar desses casos, diz respeito essencialmente do que a gente não conseguiu construir ao longo de décadas, né, quando a gente fala na estruturação do SUS. Então, com isso, a gente tem uma estrutura falha, né, com poucos leitos de terapia intensiva, uma vigilância epidemiológica com escassez de recursos humanos, inclusive, né, com escassez de testes, né, de laboratórios de referência, de leitos na rede pública mesmo. E a gente vai ter que enfrentar uma demanda absurda, né, já com leito deficitário, entendeu, de saída, né, no serviço público. Com saldo negativo, né? Um saldo negativo, o que torna preocupação, né, quando se for comparar o que aconteceu na Itália, assim, torna tudo muito mais preocupante, né? A gente, né, daqui a pouco eu gostaria de entrar um pouquinho nessa questão de terapia intensiva, porque, né, é o que a gente vai estar acontecendo dentro em breve, né, a gente deve ter uma expectativa aí do número de pacientes dar uma avançada. Mas antes disso, Guilherme, só realmente voltando um pouquinho para a gente fechar essa questão de gestante ali, vieram algumas perguntas que eu acho que dá para o senhor responder para geral. Por exemplo, as pessoas querendo saber, eu continuo com pré-natal, é indicado, como é que é isso? Então, acho que num âmbito geral, acho que você poderia falar assim, o que é eletivo, do que é necessário, o que é fundamental a partir de agora. Eu acho que já responde para geral. Então, assim, uma questão que a gente tem que implementar nos nossos serviços de saúde são esses princípios, né, do isolamento, do distanciamento social. Então, sendo assim, né, quando a gente vai a uma consulta eletiva ou vai fazer um exame eletivo, eventualmente a gente está expondo desnecessariamente o paciente saudável, inclusive, a pegar um transporte público, a pegar um elevador de um consultório, a ficar numa sala de espera. Então, com isso, a gente está expondo mais esse indivíduo à probabilidade de adquirir, se ele estiver infectado, de transmitir doença. Então, esse tempo tem que ser, né, diminuído. Então, tudo que for eletivo, a gente diz. O que é eletivo? Talvez seja eletivo uma criança fazendo puericultura, uma criança que esteja bem, com os pais, né, bem orientados, bem cuidadosos, que iriam para pesar a criança e checar alguns detalhes. Talvez um pré-natal bem controlado, bem tranquilo, entendeu? Possa ser adiado em 1 mês, né, talvez 2 meses, dependendo do período. Claro que isso são questões de controle, né, doutor Guilherme? De controle, de pressão dentro de uma normalidade. Exatamente. Sim. Isso sim. É claro que a gente tem que garantir como profissional de saúde uma contingência para o atendimento necessário, entendeu? Então o hipertenso que iria, né, somente pegar receita e que não precisaria, eventualmente pode ter um pico hipertensivo e precisar do atendimento. Afinal, as doenças habituais vão continuar. A gente vai continuar tendo apendicite, vai continuar tendo infarto, etc. Né? A gente está tendo uma demanda a mais. Então a gente não pode esquecer de uma contingência, de se preocupar, né, para garantir o atendimento à saúde dessas pessoas. Bacana, bacana. Acho que ficou bem claro e acho que nessa forma já... Agora, o que precisa ser feito agora ou não, acho que é uma decisão para ser compartilhada entre o cliente e o profissional de saúde. Né? Essa é uma decisão compartilhada.
Bacana, isso é importante, é super ético aí. E hoje a gente vê cada vez mais isso, né? O próprio cliente, ele está no contexto ali da decisão terapêutica, ele faz parte, né, de todo esse contexto. Isso é muito bacana, ganha todo mundo, né, doutor Guilherme? Todo Vamos mundo. pular um pouquinho então para a parte do acadêmico, do estagiário, o pessoal que está sem saber, pô, vai, não vai, eu mantenho, eu não mantenho, não é legal, eu aproveito a oportunidade para aprender mais sobre clínica e, ao mesmo tempo, né, já vindo respondendo as perguntas aqui de alguns colegas, a material, o pessoal já está tendo déficit material, será que descarregar os estagiários na rede de ensino pode também provocar maiores gastos? Como que você pensa aí, doutor Guilherme, nesse contexto todo, no olho do furacão, né, o que seriam as melhores indicações? Na verdade, não vejo como um momento, eu acho que acho que não seria correto, né, expor, né, estudantes ao risco, né, de adoecimento, né, por conta de fins acadêmicos. Absolutamente não. O que a gente precisa é de força de trabalho no front. Força de trabalho essa que vai ter baixa, né? Então, vários de nós profissionais de saúde vamos adoecer. E que tem que ter um plano muito bom para que a gente tenha as devidas substituições. Nós vamos adoecer por cansaço, nós vamos adoecer por coronavírus, nós vamos adoecer psicologicamente, né, por conta do estresse e da intensidade de tudo isso. Pelo menos se a gente encarar o que é possível, né, o que a gente está vendo acontecer na Itália. Então a gente precisa dessa estrutura. Além disso, né, que é expor desnecessariamente, no meu ponto de vista, tem a questão da escassez de equipamentos mesmo, né? Então, a gente tem pouco equipamento de proteção individual, o que fez, inclusive, que a OMS fizesse um manual de racionalidade de uso, né? Enfim, que leve em conta a questão de escassez de recurso, né? Escassez de recursos. Então, eventualmente, a gente faz uma coisa subótima porque tem pouco para oferecer, né? E que vai ser uma realidade, né? Uma realidade imperativa agora. Então, até por isso, eu acho que seria importante que não é o momento, né, de estudantes ficarem circulando, né, na rede assistencial. Eu acho que foi, né, perfeita a sua colocação, acho que responsável, inclusive, né, que acho que as pessoas precisam voltar para a casinha e pensar que a gente não está num circo, né, não é nada de momento para circo, para festa, para selfies, coisas nesse sentido. A gente está vivendo um problema sério de saúde pública mundial, né? Então as pessoas precisam realmente se enquadrar nesse contexto. Muitos profissionais estão mandando mensagens aqui, preocupados com os EPIs, né? Que o senhor, enquanto infectologista, tem percebido aí de forças governamentais, de forças institucionais, SUS e privada? O que você está percebendo aí, doutor Guilherme, de movimento para tentar minimizar e proteger ao máximo os nossos profissionais de saúde? Então, assim, a escassez, né, então, dos equipamentos de proteção individual, a gente já está ajustando algumas recomendações, é o que está nesse manual da OMS, né, em relação ao ideal que a gente gostaria. Eu acho bem possível no caminhar, né, que a gente precisa adequar ainda mais. E a gente precisa lembrar que, talvez, como o professor Júlio Abreu falou agora brilhantemente, a gente estava reunido agora, a gente não pode esquecer, e eu estava esquecendo, da importância da transmissão por via aérea. A gente está dando demasiada importância à higienização das mãos, que de fato é extremamente relevante, é indiscutível, mas a gente está colocando a questão da importância da transmissão aérea em segundo plano no nosso discurso. E o Júlio estava perfeito nisso, né? E eu dei a minha mão à palmatória, né? Eu tenho apoiado intensamente a questão da higienização das mãos, do contato, né, com uma coisa primordial. Tenho também, né, reforçado muito a questão do distanciamento, do isolamento social, que é, sem dúvida nenhuma, a ação mais efetiva no momento.
mas tem falhado no meu discurso, né, da importância do uso de máscaras. Sem dúvida nenhuma, é transmissão por via aérea. Saiu um estudo agora na Science, salvo engano, que 80% mais ou menos das pessoas, a gente não sabe como pegou. Não foi só por contato. Certamente foi todo mundo que toca alguma coisa, não está tocando só a parede, entendeu? Então, assim, está convivendo com pessoas. Então, possivelmente a transmissão aérea, certamente a transmissão aérea é muito efetiva. Então, isso é uma coisa que a gente tem que repensar, né, na nossa preocupação em relação ao uso de máscaras como equipamento de proteção individual e rediscutir, inclusive, né, esse mesmo uso de máscaras na questão da transmissão, quando seja inevitável a gente pegar um transporte público, né, cheio, no momento, então mesmo a gente estando sem sintoma, para nos proteger, sim. Porque vão ser cenários que a gente vai ter muita chance de exposição, semelhante a gente dentro do hospital. E assim, a gente já percebe na cultura do oriental, isso já faz parte deles, com endemia ou não. Né? Se ele tem um quadro gripal, por mais leve que seja, a educação dele já tem essa formação cultural dele usar a máscara. Né? Eu tive num evento há pouco tempo em BH, e tinham alguns orientais ali no próprio hotel, com máscara e tal, e eles até brincando. Vocês não assustam não, eu só estou resfriado. Então, assim, é da cultura deles, né? E eles estão corretos. E a gente acabou que, desde que o coronavírus chegou mesmo no Brasil, a gente tem observado que a etiqueta respiratória, que é, né, o ato ali da gente não espirrar para tudo quanto é lugar, ficou como sendo a única solução. E eu acho que foi bacana você colocar aí que realmente tem muito mais, né? Tem uma coisa muito mais pesada. Exatamente. Eu acho que a gente meio que comprou o discurso pela escassez de recurso, que não precisa usar máscara, entendeu? A gente comprou esse discurso. Né? Então, assim, a gente entende escassez de recurso, mas eu acho que a gente já tem que pensar em oferecer um melhor, mesmo adequando. Eventualmente, uma barreira física, né, que seja uma bandana dessa no rosto, enfim, né, que já é alguma coisa, né, em relação ao uso de máscara e pode ajudar, sim, contribuir a diminuir a chance de disseminação de doença. Então, assim, tem muita população, né, que está indo nos hospitais, alguns que realmente precisam, e acabam se assustando quando estão sendo recebidos com o profissional com a máscara cirúrgica comum. Né? Então, isso é praxe, é proteção do próprio profissional. Né? Exatamente. É o mínimo. É o mínimo. É o mínimo. Porque o ideal, né, seria uma N95 ali, né, porque vai que ele está lidando diretamente. Inclusive, assim, a efetividade, doutor Guilherme, porque eu já tive uma pergunta aqui até mais cedo, a efetividade da máscara cirúrgica para o coronavírus, ela tem efetividade ou não tem? Máscara comum. A gente tem que lembrar que a máscara comum, a máscara cirúrgica comum, a gente respira o que vem por aqui, respira o que vem por aqui, o que vem por aqui, o que vem por aqui. Na N95 tem um inconveniente que se a gente colocar direito, que normalmente a gente não coloca, a gente não aguenta muito tempo ficar com ela. Porque a gente vai estar sempre, ela vai estar bem adaptada, sem fuga aérea, então a gente vai estar sempre respirando contra uma resistência de ar muito grande, né? Então é difícil. Sem dúvida nenhuma, a N95 funciona mais do que a máscara cirúrgica para nos proteger, né? Profissional de saúde. Tanto que nesse manual da OMS, no final das contas, na restrição, fala assim, não, quando está em consulta meio longe, você usa máscara cirúrgica. Mas quando você vai fazer procedimento próximo do paciente, né, então vai ter uma maior exposição, você usaria a N95. Então, todos esses ajustes de recomendação têm sido baseados no princípio de escassez de recurso. Então é necessário, não é essa discussão, eu entendo como necessário e acho que a gente tem que respeitar sim isso daí. Né? Mas a gente tem que entender que toda essa névoa, né, do que a gente faz, diferente das recomendações habituais, enfim, não é porque é o coronavírus, é pela situação criada pelo novo coronavírus, pela situação epidêmica, né? Então esses ajustes são por isso. Muitos profissionais de saúde, né, estão me perguntando aqui, alguns já mais cedo nos abordaram, sobre a preocupação deles em relação aos familiares. Aqui no Brasil, a gente não vai ter isso, né, dos profissionais que estão na linha de frente, estarem num hotel, isolados de toda a população, para não
ter contato com seus familiares, isso é uma realidade que não vai acontecer aqui. As pessoas irão trabalhar, muitas vezes em 1, 2 hospitais diferentes, depois vão voltar para os seus lares, né? Alguns estão perguntando, eu faço uso da máscara o tempo todo, perto da minha família, eu desprezo a roupa, o que eu faço quando eu chego em casa? O pessoal está um pouco com medo de acabar ocasionando mal para a família. Pois é, então o que acontece é que a gente está longe do ideal, como você bem falou. O que a gente vai ter que fazer é adequar essas situações no que for possível. E o que é tentar fazer? Em primeiro lugar, na minha opinião, é a questão dos nossos idosos. Os idosos são a população mais vulnerável. Então, a gente podendo ficar longe de familiares idosos, sem dúvida nenhuma, ficar. Então, essa é a primeira questão das pessoas pensarem nas suas estratégias pessoais de como vão fazer isso. Segundo lugar, sendo possível, de fato, distanciar os familiares, que mesmo mais jovens, é melhor, né? Então, se você tem como ficar em casa e deixar seus filhos com um irmão, enfim, não um profissional de saúde, também eu acho que seria mais adequado nessa situação. É indiscutível que a gente vai ter mais risco de pegar. É indiscutível, isso já está evidente, né? Está na evidência, a gente vai estar se expondo o tempo todo. Que a gente tem o risco de levar doenças para a nossa família. A gente sabe que a gente pode estar com poucos sintomas ou então é assintomático e transmitir. Então, esses cuidados a gente vai ter que ter. Em relação à roupa, né, é importante a gente realmente tomar cuidado com os fomites, enfim, em relação a tocar na roupa e sim, né, colocar para lavar, mas lavar normalmente a roupa. Então essas medidas são importantes. Eu acho que o mais importante é tentar preservar os nossos familiares idosos, que é a população mais suscetível, que tem maior risco de óbito se infectar. Eu acho que as etiquetas, né, profissionais como um todo, né, o uso do jaleco, aquele esquema todo, né, tem pessoas, inclusive, que trabalham em UTI e acabam levando a sua roupa de UTI para lavar em casa. Tem umas atrocidades, assim, que eu acho que é o momento de todo mundo refletir, né, botar o pezinho no chão e, independente de epidemia ou não, tem algumas práticas que realmente são, né, totalmente desaconselhadas, né? Então, os profissionais, assim, tem muita gente com medo, sabe, doutor Guilherme, de estar levando, de estar carreando. Eu acho que, né, também, acho que vai da responsabilidade de cada um, né, e para que não cause também esse pavor e começar a acontecer, como a gente já está sabendo, de alguns profissionais se afastando do trabalho por conta de medo de levar alguma coisa para a família, sendo que esse é o melhor momento, é o momento que a gente mais precisa deles, é onde o cara estudou, tem tudo que tem para ajudar a população, né? É onde a gente precisa dele, a gente não precisa que ele se afaste, né? Pelo contrário, agora é o fronte de guerra, né? De batalha, como você mesmo essa colocou. Essa é a nossa missão, a gente não tem como fugir disso. Essa é a nossa missão, por isso a gente estudou, por isso a gente se formou, esse é o nosso trabalho, esse é o nosso dever, né? A gente não pode fugir disso agora, absolutamente não. Nenhum de nós tem como fazer isso. Mas a gente também tem um dever com a nossa família, né, de preservá-lo, enfim. É o momento que a gente tem que ter de muita união mesmo. A gente tem que atravessar juntos, né, essa questão toda, né, essa epidemia que está pela frente. Todos nós vamos sofrer bastante, né? É possível que a gente sofra perdas de colegas, inclusive, ao longo dessa luta. Certamente a gente vai sofrer psicologicamente, já tem estudos, inclusive, discutindo isso. E a gente precisa do apoio de um com o outro, enfim, por conta disso. Vai dar insegurança, que a gente vai estar tratando de doenças de uma doença que a gente não conhece ainda direito. É possível que a gente enfrente de novo o que a gente enfrentava há 20 anos, ou então que a gente enfrenta eventualmente em países menos desenvolvidos do que o nosso, com muito mais escassez de recurso, pessoas morrendo sem possibilidade de ventilação mecânica, né? E a gente vai ter que enfrentar isso tudo, né? E infelizmente assim, a gente não tem uma estrutura pegando... melhor para isso, né? Para garantir a nossa segurança, mas a gente vai ter que enfrentar do mesmo jeito. E lutar por um futuro, também, assim, que a gente consiga construir essa estrutura
para os anos vindouros, Oportunidades de melhorias, né? A gente está vivendo Exatamente. Oportunidades de aprendizado, melhorias. Tem um cara e acho que vale ressaltar. Ver, né, buscar, né, esse cara, chama-se Paul Farmer. Tem um artigo na Lancet, se eu não me engano, que ele fala da abordagem diagonal de desenvolvimento de saúde. Então, a gente sempre estuda da abordagem horizontal, né? Então, da estruturação dos sistemas de saúde, o que é muito lento. E tem as abordagens verticais, como as campanhas de vacinação, que são pontuais. O que ele fala é que cada chance dessa pontual, vertical, a gente tem que tentar ter um ganho horizontal na estruturação dos serviços de saúde. E a abordagem diagonal que ele fala. Acaba a gente ganhando lá na frente, né? Exato. Assim, também é oportuno, né, eu colocar, porque muita gente fica se achando assim, tá no Brasil, ferrou tudo. Eu não consigo ver também nesse cenário, né, que o Brasil é ruim nisso, ruim naquilo. A gente tem um dos melhores sistemas de saúde do mundo, a gente tem uma vivência com endemias, né, doutor Guilherme? Várias e várias e várias, e o Brasil dando aula para o mundo, né, a gente tendo práticas aí de excelência. Então não quer dizer que eu estou no Brasil, está tudo perdido, está tudo ferrado. Eu acho que a gente tem uma história muito legal para lidar com doenças, com saúde pública. O Brasil ele é super maduro nisso. E dá baile, ele dá show em muitos países do primeiro mundo, né? Os erros acontecendo nos Estados Unidos, que algumas coisas que a gente tem certeza que aqui no Brasil a conduta já foi completamente diferente. Então eu acho que tudo que o Brasil vem vivendo ao longo do tempo, e o brasileiro é guerreiro, o brasileiro não é brincadeira, a gente vai se superar. Eu consigo perceber, no meio dessa caos todo, que o brasileiro ele se une, ele é inteligente, a gente tem muita gente de saúde pública. Eu acho que, conforme, né, toda a sua vivência, doutor Guilherme, a gente tem muita gente que saca muito, que entende muito de saúde pública, e isso está ajudando muito na comunidade acadêmica, na comunidade profissional, que as pessoas estão começando a se sentir seguras, estão começando a se sentir orientadas. Né? Eu acho que isso que estava faltando, né, da gente ajudar a orientar, munir os profissionais para que eles tenham, né, menos medo e mais conhecimento. Então, eu acho que o Brasil está no caminho. Né? O que você coloca para a gente em relação a essa parte de história do Brasil, de tudo que a gente viveu de problemas de saúde pública, e como que você acha que a gente vai sair dessa? Sem dúvida nenhuma, a gente tem uma bela história em saúde pública. A gente já foi exemplo histórico em várias ações. Desde o início do sanitarismo no Brasil, né? Então, na luta do início do século contra a varíola, peste, a febre amarela, né, que consolidou, por exemplo, pessoas como Oswaldo Cruz, enfim, isso historicamente é muito importante. Sequencialmente a isso, né, de forma mais recente, o Programa Nacional de Imunizações, lá para a década de 70, 80, enfim, também foi um exemplo no mundo, né, o Programa Nacional de HIV e AIDS, né, que não se chama mais assim, infelizmente, também foi um exemplo histórico, né, na luta contra o HIV e AIDS no mundo, um exemplo até hoje citado. Então, a gente tem pessoas brilhantes, né, tem possibilidade de fazer muito bem feito. Porém, pelo outro lado, infelizmente, a gente tem uma falta de estrutura assistencial de saúde, que é uma realidade indiscutível. Muitos dos belíssimos princípios do SUS não foram alicerçados desde 1988 até agora. Várias conquistas que eram para ser alicerçadas, a gente não conseguiu ter de forma alicerçada. Desde questões que englobam o SUS de vigilância epidemiológica, né, quanto assistenciais. E isso, hoje, eu entendo que a gente está mais frágil do que a gente estava em outros momentos. Então, eu entendo que hoje a gente está mais vulnerável a isso. Talvez uma das razões da gente estar aqui seja justamente essa vulnerabilidade. Então, a gente está vendo, né, a lentidão de ação dos órgãos públicos em relação à organização de tudo isso, à orquestração de tudo que isso vai acontecer.
Então, a gente precisava das ações desses órgãos públicos para orquestrar o que vai ser feito. E aí, por essa lacuna que a gente está tendo que estar aqui, inclusive, nesse momento, né? Justamente por conta dessa morosidade. Essa morosidade, por favor, não é culpa de ninguém que está, entendeu, nesses postos atualmente, ninguém de vigilância epidemiológica, nada disso. Então, assim, é pela fragilidade estrutural do SUS atualmente, né? Então, por mais que a pessoa queira fazer, a pessoa não vai conseguir fazer o que gostaria por falta de recursos. Isso na vigilância, né? Isso nessa organização toda, ou que a mesma coisa, a gente no pronto atendimento ou numa UTI, que a gente não vai ter o recurso para fazer tudo o que a gente poderia fazer. Então, o meu receio, o meu enorme receio em relação ao enfrentamento a essa epidemia é o quanto a gente tem de recurso, seja no sistema de vigilância epidemiológica, seja na agilidade para a organização logística do país, seja nas nossas unidades de pronto atendimento e CTIs. O quanto a gente tem essa estrutura para exercer todo o brilhantismo que você falou. Né? E olha só, a gente não ganha futebol, não ganha campeonato somente com craque fazendo drible bonito. A gente ganha campeonato com muito trabalho e com muita infraestrutura para explorar ao máximo o nosso potencial de trabalho. E a expectativa, portanto, isso acontece em dados para qualquer doença, que tanto piora a infraestrutura de saúde, tanto pior é o desfecho de qualquer doença. E nessa epidemia, não acredito que seja diferente. Eu acho muito pouco provável que a gente consiga manter dados como o da China, 1,4%, 2% de letalidade global, ou ser melhores ainda da Coreia do Sul. É possível que a gente se aproxime desse do mundo que está agora de 3,4% de letalidade. Mas, a bem da verdade, eu morro de medo que o nosso índice seja ainda pior. Porque quando a gente está falando do mundo que está infectado até agora, adoecendo por Covid, a gente está falando até a Europa, que tem um sistema de saúde muito mais bem estruturado do que o nosso. Itália, tanto em termos de vigilância, quanto em termos de assistência. Então, eu concordo em relação a gente, o nosso povo, tudo isso que você rasgou de elogios. Só que a gente tem que ver que a gente vai jogar bola num gramado cheio de buraco, chovendo, com bola murcha. E essa é a minha preocupação do que a gente vai enfrentar nas próximas semanas. Acho que deu para entender. E assim, deixar bem claro para o pessoal, né, que veio vários comentários durante sua fala aí, que a gente não está aqui para discutir política, a gente não está aqui para meter o pau no SUS, botar a culpa no SUS, nada disso. A gente só está querendo refletir, causar uma reflexão mesmo de todo mundo, de como a gente está, do que a gente já teve até hoje, e como a gente pode fazer para melhorar e usar isso tudo aqui para a gente dar um upgrade. Sem dúvida. aí. E como daqui para frente a gente vai realmente ter que lutar mais para estruturar o nosso SUS como ele merece. Né? Nas e grandes que merece. Guerras é um projeto brilhante, lindo. Sim. Nas grandes guerras do mundo, né, doutor Guilherme? Grandes guerras, grandes acontecimentos catastróficos, nós tivemos grandes avanços. Então, eu acho que isso também vai trazer um avanço do caramba, até para que as nossas, os nossos políticos, os nossos governantes realmente se empenhem ao SUS tanto quanto ele merece, tanto quanto ele carece. Né? Vamos, para a gente ir lá para a linha de fundo, fazer o cruzamento para você meter o gol aí nessa live, né? Vamos falar só um pouquinho do setor de emergência e da UTI. Né? A gente tem toda essa preocupação, inclusive na semana passada você teve uma mensagem muito bacana que rodou aqui na nossa região e acabou viralizando, sobre as emergências. Qual a sua orientação especificamente para os setores de emergência aí? Cara, assim, se a gente tiver paciente agudamente enfermo,
não tem outra alternativa do que ir para a emergência. Ou ir para consultório, não é isso? Ou para o ambulatório. Esse é o fluxo habitual. Esse fluxo habitual vai dar certo? Não, vai dar problema. Porque o paciente vai ficar na emergência, como já ficou, 4 horas, né, 5 horas na emergência, até ir para um isolamento adequado. Então, ir para a emergência não é o melhor. Então, o melhor é ter um fluxo, como a gente está lutando para construir, tanto na rede privada quanto pública aqui na nossa cidade, para que os pacientes com sintomas leves, que seriam 80% dos pacientes, fiquem em casa, com monitorização à distância. Então, que a gente oriente esses pacientes, dê a segurança devida, né, para ele continuar em casa. Então, com enfermeiros, com médicos, enfim, orientando à distância para dar a segurança disso. Então, a telemedicina entrando mais efetivamente. Isso. Aí mesmo. Exatamente. E caso preencha algum critério de gravidade, e aí possivelmente a definição é essencialmente taquipneia, queda de saturação, a manifestação pulmonar é a principal, né, que aí sim seja encaminhado para atendimento, para avaliação médica. Como? Preferencialmente já encaminhado para uma unidade de referência para atendimento de Covid, para que não fique numa emergência comum, para não passar o Covid para apendicite, nem para o infartado, nem para o pé quebrado. Porque senão isso vai explodir mais a epidemia, né, ainda mais. Portanto, a ideia é essa, que a gente tenha unidades de atendimento especializado em Covid, né, na nossa região, para deixar o sistema, tentar deixar o sistema de saúde, né, mais livre, mais né? leve para as outras emergências, deixar o sistema de saúde mais leve para os pacientes oncológicos não eletivos, para os pacientes nefropatas não eletivos, etc. Para gestantes, como você falou, enfim, poderem ser atendidas a contento. E a gente vai atendendo esses casos. E também setorizando os pacientes graves, né, em unidades que a gente possa direcionar mais o atendimento especializado, mantendo esse fluxo de profissional, né, com apoio a esses profissionais para a gente consiga, né, tornar a passagem pela epidemia e o enfrentamento mais leve. Essa é a ideia. Né? Porque se o paciente buscar emergência, como costuma buscar, vai explodir casos muito mais rapidamente. E ele entender, né, que é pior para ele. Né? Mais exposição, maiores aí são as chances dele contrair e pipinar, né, como na linguagem popular. Vamos pular lá então para a terapia intensiva. Né? A gente já está entrando no Brasil nesse momento, né? A gente já tem os pacientes mais graves agora realmente aparecendo, alguns pacientes que tinham comorbidades, bem como pacientes que não tinham comorbidades e acabaram evoluindo aí com imagens, né, que não são agradáveis, imagens, né, pulmonares, e o cara acabar evoluindo aí para os acometimentos respiratórios, né, inferiores mais importantes. Nosso cenário atual já não é beleza, né? Como a gente falou lá no início da live, a gente já sai perdendo. A gente já está começando o jogo perdendo aí de algum placar de venda em UTI. Há um tempo atrás, né, em uma das nossas reuniões da AMIB, né, da nossa Associação de Medicina Intensiva, junto com outras sociedades aí de terapia intensiva, foi se levantado um estudo, e não é que no Brasil ele devia muito leito de UTI. Existe, né, o que nós temos no nosso país? Uma distribuição, né, que deixa a desejar em algumas regiões, por conta das questões populacionais, né, de número de habitantes e tal. Então acaba assim, que a nossa região sudeste, ela atenderia ao número de leitos de UTI que a gente precisaria, mas a gente tem um uso irracional da UTI. A gente tem muitos pacientes que estão na terapia intensiva e que não precisariam estar na terapia intensiva. Muitos pacientes fazendo pós-operatório em terapia intensiva que não tinham indicação de fazer pós-operatório, porque a UTI não é uma RPA. Né? E a gente vê, doutor Guilherme, por várias vezes na UTI, nós já conversamos sobre isso, né? O uso irracional do leito de UTI. E agora a gente vem para esse momento, né? Um momento de
total necessidade de racionalização dos leitos da UTI, que realmente esteja lá quem precisa, e mesmo assim a gente não vai dar conta por conta do que a Covid vai trazer para a gente aí em números. Né? E já está acontecendo, eu já vi alguns anúncios ali de investimentos do governo, já algumas contratualizações, mas aí agora eu gostaria do seu posicionamento, doutor Guilherme. O que você acha, como que você acha que a gente vai estar na próxima terça-feira, que eu vou te fazer um novo convite, para a próxima terça, ver se a gente volta aqui, trazendo o que aconteceu nessa semana. O que você acha que vai estar acontecendo com o nosso Brasil daqui a 7 dias em relação à terapia intensiva? Cara, acho que vai estar com uma demanda de trabalho muito grande. Louca, né? Naquele vídeo que rodou, né, que de uma reunião da OMS em Brasília, enfim, que teve a apresentação da Sociedade Brasileira, de membros da Sociedade Brasileira de Infecto, de Pneumo, enfim, foi dito que em 4 semanas a expectativa da OMS é que a gente chegasse no pico da epidemia. Então, possivelmente, essa estatística é para, 3 semanas o pico da epidemia. Então, é possível, semana que vem a gente já deve ter bastante caso. A gente vai estar na primeira parte do dilema, né, de não ter vaga porque nossos CTs estão lotados com os pacientes que já estavam. Né, e a gente já vai ter dificuldade de onde alocar esse paciente. Na outra semana, eu acho que a gente já vai estar aceitando que a gente não tem isolamento adequado, né, e vai começar a ter, né, em 2 semanas, né, pacientes em ventilação mecânica, né, indiscriminadamente, independentemente de ter isolamento ou não ter isolamento. É verdade, eu concordo, né, que talvez a gente até tenha leito suficiente e que eles são pouco eficientes, né, Mas, de qualquer forma, você concorda que essa é uma discussão anterior, né? A gente não conseguiu tornar nossos leitos mais efetivos e não vai ser agora que a gente vai conseguir, né? E dilemas, eu tenho medo, né, que dilemas como esses que a gente está vendo acontecer na Itália, né, de ter que ter a escolher, né, na verdade, paciente. Quem vai viver? Exatamente, que a gente venha enfrentar isso nas próximas semanas. Então, assim, provavelmente a gente vai entrar o mês de abril, que vai estar realmente com um cenário bem mais fortemente instalado. Que seria aí a previsão. Assim, o que a gente espera é que, na verdade, duplique, né, a cada semana, né? Então, se a gente tiver eventualmente em Juiz de Fora 1 semana de atraso de São Paulo e Rio, entendeu? Então, que a gente esteja vivenciando semana que vem o que São Paulo e Rio está vivenciando já. E pelo que eu sei, já tem muito paciente grave por lá, né? Sim, e como? Então, Guilherme, acho que até para a gente não fugir muito da proposta, né, que a gente teve anteriormente, a nossa previsão era 30 minutos, mas lógico, tem muita pergunta, muita coisa que vai acontecendo, e acaba que a gente também quer tentar levar o máximo aí, né, para a galera que está participando. Eu acho que é melhor a gente ficar por aqui, né, deixar uma sementinha aí para todo mundo, né, para as boas práticas. Eu já vou te agradecer, te fazer os agradecimentos, e aí eu deixo você encerrar a live aí com a sua mensagem, né, final, e já fica um convite para a próxima terça, se a sua agenda permitir aí, a gente volta aí mais um pouquinho, trazendo o panorama ali atual, ver o que a gente pode estar contribuindo. Topa? Próxima terça? Pode, está combinado. Um convite indecoroso desse. Então já está combinado, próxima terça, então às 20 horas, a gente volta. De antemão, te agradeço pra caramba aí a sua disponibilidade, tá? Agradeço a todo mundo aí por ter participado conosco. Tem muita pergunta, tem muita coisa aqui legal. Agradeço aí em nome do IESP também, da Faculdade Ensine, Policonsultas e alguns outros aí que nos ajudaram a compartilhar e fazer com que essa live acontecesse, né? E a sua disponibilidade aí, doutor Guilherme, muito obrigado mesmo.